Esse livro eu acho particularmente complicado de fazer uma sinopse, porque ele tem É um romance contemporâneo, urbano, acho que podemos dizer que sim. narrado em primeira pessoa, Que conta... cheio de referências pop, Cheio de referências pop. que conta a história de quem? Ele conta a história, acho que principalmente da Charlotte, que é uma mulher já nos seus 50 anos, que levou a vida, digamos assim, à espera de alguma coisa que tornasse a vida dela extraordinária, mas não no sentido de maravilhosa, mas além do ordinário, além do senso comum, além do sketch, né, que ela foi designada a seguir desde o princípio. E aos 50 anos, por uma série de coisas que começam a ruir na vida dela, ela percebe, acho que aquela realização, né, muito, muito clássica de eu não sou feliz, eu já tenho uma certa idade e eu não sou feliz. Então ela remonta, acho que numa manobra quase natural, de um momento em que ela se sentiu viva, bem ou mal, bom ou ruim, ela se sentiu viva naquele momento. Ela sentiu que ela estava à beira de algo extraordinário, que algo sensacional ia acontecer. E aconteceu, só que a coisa acaba por ali e ela segue a vida meio que esperando que esse... Tem uma cena no filme As Horas que eu gosto muito, que eu acho que traz muito a essência desse livro que eu quis trazer, que é uma hora que a Meryl Streep lá, não lembro, a Clarissa Dalloway, eu acho que ela faz, né? Não lembro exatamente qual é a personagem Não dela. me lembro qual é. Mas ela fala o seguinte, eu me lembro de uma manhã acordar e... Eu não lembro exatamente qual é a cena que ela descreve, mas me lembro dessa manhã eu acordar e olhar e pensar, nossa, tá pra acontecer muita coisa bacana na minha vida, assim, eu tô à beira de alguma coisa fantástica, essa sensação é maravilhosa e tem muita coisa pela frente. E ela fala mais velho que eu não me liguei é que ali era o momento, aquilo era coisa sensacional, aquilo, sabe, era aquele momento. Então eu acho isso muito lindo, porque às vezes o ponto mais feliz da nossa vida é quando a gente acha que tá na antessala da felicidade, né? Bah, que legal isso. E como é que isso foi parar ou tá indo parar no cinema? É um processo que não chega tanto a mim. O direito de opção do livro foi vendido. Eu sei que foi vendido por uma menina que gostou muito do livro, uma produtora. Pela editora, pela Dublinense? Sim, eles que fizeram toda a intermediação. E eu sei que está tentando se viabilizar financeiramente, né, o projeto. É um projeto audiovisual, não quer dizer que vai virar um filme. Pode virar uma minissérie, pode virar um curta, pode virar... Um curta acho que não, porque não tem muita estrutura de um curta, mas vai saber. E aí, não tem jeito de curta. A última informação que eu tive, como é um livro que se passa uma parte também em Buenos Aires, né, ele tem um momento que ele vai pra lá e tal, estão tentando fazer uma coprodução, que eu acho genial, porque eu amo filme argentino. Então, se rolasse isso, eu ficaria muito, muito feliz. E uma transposição pro cinema é um negócio que vai te dar outro tamanho de... Ah, com certeza, né? Com certeza. Vai dar outro tamanho, vai dar outra perspectiva pro livro, porque se ele já sai do meu controle, digamos assim, quando vai pro público leitor, imagina quando tem uma interpretação no cinema, né? Vai ter outro nível de crítica também, né? Ah, com certeza, vai ter... Tá fardada pra isso? Que não vem só amor, né? Eu acho que sim, eu acho que eu aprendi uma coisa com esse primeiro livro, que as pessoas podem odiar e amar exatamente nos mesmos pontos do livro. Então, se a gente cortar ou negar ou, né, criar uma resistência com as coisas que as pessoas odeiam, a gente também vai estar criando uma resistência com as coisas que as pessoas amam. Então, eu acho que eu tô muito blindada a isso, as pessoas têm gostos diferentes. E até a minha própria experiência, quantas vezes alguém já veio todo animado me mostrar uma série, que seja, alguma coisa. Achou um saco. Achei horrível, tá brincando. Meu pai é um cara que eu fico pegando no pé dele, que às vezes ele me indica umas séries que eu falo, meu Deus, não é possível que tu viu aquilo. Não gosta da série, da coitada. E ele ainda me dá desculpa, é que eu vi só o primeiro episódio, já indiquei na empolgação, depois eu também achei ruim e larguei. Meu filho faz a mesma coisa comigo. Fiquei até o fim lá, que nem uma boba, tentando entender o que tu viu de bom naquilo. Há pouco tempo eu não via a série, eu achava que série era... eu tive algumas experiências ruins com série, que parecia que eu começava gostando, a ideia era legal, mas... vai faltando gasolina. E continuando, sabe? Faltou gasolina, dá um encerramento e tchau. Eu me desiludi, por exemplo, com Lost, que eu comecei a ver, eu adorava, e a coisa começou assim, me parece que eles nem tinham... Muito comprida, né? Nem tinham mais a pretensão de resolver aquelas questões que eles tinham proposto, sabe? Só que aí eu comecei a entrar um pouco no universo das minisséries, que eu acho que pra mim funcionou melhor, porque... Mais curtinho? Exato. 4, 5 capítulos. Outra coisa que me irritava muito, e que ainda me irrita bastante em algumas séries, são personagens que de uma temporada pra outra eles não são mais a mesma pessoa. Eles carregam o mesmo nome, mas a personalidade deles foi completamente esquecida, assim. A suspensão da descrença tem limite, né? É difícil, tu acaba rompendo um pouco aquele pacto que tu tem com aquele universo ficcional. Tu é uma leitora eclética? Bastante, sou bastante. Tu lê de tudo? De tudo é forte, não leio de tudo, mas eu leio coisas bem variadas, eu gosto bastante de... até ultimamente, por exemplo, eu tenho lido bastante coisa de true crime, assim, mas bem escritos, não aquela coisa só... Tem uns lixão, né? O psicopata é malvado e não sei o que, ele fez coisa... Não, eu gosto de adentrar na complexidade psicológica que seja do agressor ou daquele contexto onde ele está inserido. Muito mais do que do crime, da violência. E é uma coisa que eu tenho gostado bastante de ler. Mas tu não é uma leitora, assim, originalmente de romance policial, por exemplo? Eu sempre gostei bastante. Gostou? Acho que posso dizer que sim. Desses mais europeus, tipo Agatha Christie, ou da escola americana? Agatha Christie quando eu era mais adolescente, quando foi a porta de entrada, quando não dói, ou até hoje acho que eles têm um esquema legal. Mas às vezes, salvo algumas exceções, acho que deixam a desejar um pouco nas próprias personagens, na densidade das personagens. Fica muito mais o mistério, o enigma. Porque o romance policial europeu, assim, ele fica muito mais focado no quem fez o negócio, né? Quem é o criminoso, qual a arma, ou até qual é o motivo. E o romance policial noir norte-americano, é o caminho, né? Aí isso permite que os personagens sejam um pouco mais parecidos com a gente, enfim. A complexidade da vida se torna mais... Acho que o leitor tem eu pelo menos, tenho uma
identificação maior, assim. Os personagens têm mais defeitos. Sim. Culpa, às vezes, até, né? É menos dicotômico, assim, sabe? Todo mal está de um lado, todo bem do outro. Sim, com certeza. Eu lembro que, assim, muitos anos atrás também, eu li todos os livros que tinham traduzidos na época do David Goodies, não sei se... eu achava fantástico, assim. E é a questão um cara meio injustiçado, assim, né? Porque ele aparece menos do que o... Pois é, né? Que o Dashiell Hammett. Eu também acho, mas foi um dos que mais me pegou, assim, pela atmosfera que ele cria, aquela coisa melancólica. Aqueles personagens, eles são perturbados, eles fazem coisas horríveis, mas eles, às vezes, quase que eles são as vítimas, né? Em certo sentido. E... eu achava bem interessante, assim. Sabe que o Atire no Pianista dele foi que nem o teu livro que tá acontecendo. Alguém na França leu, acho que foi Truffaut, começando nos 60. E levou a história, adaptou a história toda para uma história parisense. Eu sei que tem, eu nunca vi. O filme é bom? O filme e sabe quem é o pianista do Atire no Pianista? O Charles Aznavour. Bem novinho. Apenas ele. Eu gosto muito do David Goodies também, os títulos dele. A Lua na Sarjeta, Atire no Pianista. A Garota de Cassidy. Essa eu já acho mais, assim, parece meio cafona. pulp, né? Uma coisa mais... Mas ele era meio pulp, acho. Pode ser, mas os outros eu acho que tem uma elegância nos títulos. Sim. Atire no Pianista é demais. Tu te preocupa preocupa mais com a forma ou com o enredo? Mais com a forma, né? Pra mim a forma tá a serviço do enredo. A forma tem que fazer o enredo funcionar, sem que o autor, o leitor precise penar pra entender o que tá ali. Porque isso, pra mim, é uma coisa inadmissível, assim. O leitor tem que, claro, vai acontecer eventualmente, mas ele tem que voltar no livro pra entender o que tá acontecendo. Pra mim é uma coisa muito complicada. Eu não quero que aconteça isso. Então, se alguém me diz, eu não entendi bem, não vou te explicar. Tu vai me dar aqui e eu vou te dar de novo, e daí tu vai ver se tu vai entender pelo texto. Porque pra mim isso é importante. Eu nunca tive vontade de escrever um livro cifrado. Eu acho que isso não traduz nenhum tipo de mérito ou inteligência de quem tá escrevendo. Eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu quero ser. Eu quero ser contador de história. Porque eu não vejo a parte do enredo ter uma história instigante que te prenda. Eu não vejo como um inimigo da intelectualidade ou um inimigo da profundidade de forma alguma. Eu acho que grandes obras, seja literárias ou cinematográficas, vieram de grandes histórias, né? Eu acho que são coisas completamente compatíveis. E ainda mais hoje em dia que o livro sempre foi uma coisa complicada. O público leitor, ele é mais restrito. A gente tá sempre brigando para que as crianças leiam, as pessoas leiam mais. E hoje em dia a gente tá competindo com aqueles inputs de dopamina sem precedentes. Então, se a gente escrever um livro chato, um livro que nada tá acontecendo, a gente vai concorrer como? O livro vai morrer, assim. Essa é a minha visão, né? Muito corajoso isso, tu já sabia, porque as pessoas têm vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha, eu sempre quis que as pessoas se divertissem lendo meu livro. Não assim, se divertir como um pastiche, mas uma coisa que as pessoas pudessem, não, eu quero saber o que vai acontecer. Eu sou uma aumentadora crônica de história, né? A história aconteceu de um jeito, quando eu vou contando, vai ficando cada vez maior. Todo mundo sabe disso. Aumentadora quantitativamente, tu espicha? Espicho, eu exagero muito. Bota elementos que não tinham. Um detalhe que outro, e todo mundo sabe disso. Não, mas isso é ser ficcionista, né? Acho que sim. Senão tu ia ser biógrafo, ia ser... Eu não tenho compromisso com a verdade, né? Não tem compromisso com a verdade? Não, se eu estiver, claro, escrevendo uma biografia, eu vou ter, mas... No meu círculo de amigos, por exemplo, que eu sou conhecida por isso, por aumentar, eu já conto a história, todo mundo ri, daqui a um pouquinho viveu a história. Bom, agora vamos contar a minha versão, porque a dela é a dela. E esse negócio de todo mundo riu, tu tem um traço de humor na tua prosa? Eu acho que isso é uma coisa que... Ou é teu? Eu precisaria de alguém que leu me dizer, porque eu não consigo ter essa crítica, assim. Eu sei que no meu dia a dia... Mas tu não acha que no teu dia a dia tem? Acho que sim, acho que eu sou uma pessoa mais... Engraçado. Que não é a mesma coisa que ser engraçadinho, né? Não, engraçadinho é meio chato, né? O humor é uma coisa muito difícil, né? O humor é uma coisa muito difícil. Eu acho que eu admiro muito mais um cara que faz no cinema, vamos colocar uma comédia memorável do que um drama inesquecível, porque um drama é muito mais fácil tu fazer alguém chorar, eu acho que tu fazer alguém... E a comédia é mais fácil de errar, inclusive, né? Praticamente só existe comédia ruim, né? São poucas que se Olha, eu gosto muito de comédia e eu acho que passo anos sem assistir uma comédia porque são intragáveis. É mesmo? Sim. Eu lembro de poucas boas. Eu acho que eu trabalho muito dentro de atmosferas mesmo, de universos, microcosmos, né? Que, nesse caso aqui é o ônibus. O ônibus ele é um lugar à parte, ele é o universo onde se desenvolve a história dessas personagens. E pronto, ele se encerra ali. O meu projeto de doutorado, ele foi um projeto de romance, eu cheguei a escrever, mas assim, para chegar numa publicação e um resultado que eu gostasse, tivesse orgulho de levar ao mundo, precisaria de muito trabalho. E agora eu não tô me dedicando a esse trabalho. Mas ele se passa dentro de um condomínio fechado no litoral norte, que eu acho também que é um lugar muito rico, assim, que se cria uma sociedade quase paralela. É um mini-mundo. É um mini-mundo e um mini-mundo com conflitos muito interessantes e muito acentuados, assim. E é uma realidade paralela, né? Porque são pessoas ali que têm uma classe social parecida e tem aquele medo que tá sempre presente, porque querendo ou não, tu tá enjaulado ali, né? Por medo do mundo externo. O que eu acho fascinante é que tu tá num condomínio na praia, tu não vai pra praia. E se tu vai pra praia, tu tem um ponto de apoio na praia, como se fosse ser, tipo, precisa de um apoio psicológico pra estar na beira da praia, sabe? Eu fui na casa de um amigo uma vez aí eu saí mais cedo pra ir na praia, eu nunca tinha visitado lugares tão assim. E aí quando eu vi, tinha um cara caminhando atrás de mim, eu disse, esse cara vai me assaltar, mas como vai assaltar aqui dentro desse condomínio de trilhardário? O cara era o meu ponto de apoio. Que medo. O cara não falou comigo, ele foi indo, assim. E aí passou, tinha tipo uma roleta, E aí quando eu vi, tava o cara me alcançando assim, uma cadeira, um guarda-sol. Assim, não pode ter nenhum desconforto, nenhum tipo de desafio, assim, não, né? E com um chinelo, assim. Até o chinelo? Até saber teu número? Não sei, acho que é um chinelo meio geral, assim, não sei. Um chinelo universal. Com certeza eu não sou anti-Kindle, porque eu gosto muito de ler no Kindle. E
Eu não eu posso era e não ser. sou mais. Uma amiga minha convenceu que eu tinha que ter, eu comprei, é um trecho. Eu tô lendo triplo do que eu li. Eu também, porque eu consigo ler de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu não tenho No escuro, condições de... inclusive. Exato. Se tem uma pessoa dormindo contigo, por exemplo, tu não incomoda ela. Eu acho isso genial. E outra coisa, eu tinha um bisavô, por exemplo, que lia uns calhamaços, assim. Ele pegava uma faca e partia o livro, porque é pesado tu ler na cama, tu ler assim, sabe? É difícil. Ele cortava o Ele livro? fatiava. Não, é absurdo, né? Mas porque era o jeito como ele conseguia ler. Não, ninguém, eu acho. Mas é um troço genial dele que ele inventou. Ele inventou o Kindle dele, né? O Kindle analógico. Porque daí ficava mais leve e ele conseguia ler deitado. Senão tem que ficar mudando de posição pra estar deitado e tal, pra ler uma página ímpar, a página par. Então eu não sou contra o Kindle de modo algum, assim. A Amazon, né, tem as críticas que ela é uma concorrência meio desleal e tal. Então, se eu for dizer, eu prefiro sempre que compre nas livrarias locais, apoiar o comércio local, mas nem sempre isso é viável, né? A gente não vive num mundo ideal. Mas eu preciso, sim, de um norte físico para descrever. Eu não tenho tanta facilidade de inscrição. Acho que eu consigo compreender melhor a essência psíquica da personagem, até Tu enxerga os rostos dos teus personagens? Exato. Isso eu tenho um pouco mais de dificuldade. Eu não sou uma pessoa tão, assim, tão visual nesse sentido. Então, eu tinha referências visuais, às vezes, de atores, de atrizes que eu pegava e que eu relacionava com essas personagens. Ah, entendi. Pegava emprestado. Ao invés de fazer uma ficha que eu mesmo tentasse, pegava, essa fulana tem essa cara aqui, e aí eu observava esses atores, essas atrizes, e não, esse aqui tem esse jeito aqui no olho, tem essa cor de olho, tem esse jeito de sobrancelha, e pegava um pouco emprestado, e, né, são pessoas que ninguém faz ideia de quem seja. Tem uma tese, né, de neurológica, assim, que a gente seria, uma das incapacidades humanas é criar do zero um rosto, sabia? Já ouviu isso? Eu já ouvi, mas eu acho meio curioso. Não sei se fantasioso, mas eu acho meio curioso, porque eu, particularmente, já sonhei com muita gente que eu, pelo menos, acho que eu nunca vi na vida. E agora são... Aí faz parte da tese também. Os mesmos caras que acreditam nisso, que foram desenvolvendo, dizem que isso não acontece no teu sonho. Que são pessoas residuais, assim. Que são. É um cara que tu viu é um motorista do Uber, ou é um cara que tu encontrou numa fila, ou uma pessoa que tu viu num restaurante meio com campo de visão periférico, ou é alguém que passou na tua vida quando tu tá numa loja com a tua mãe, era criança, e aquilo fica catalogado. Quando tu precisar usar um rosto num sonho, tá ali, é um banco. Eu entendo, mas eu não consigo entender por que a gente não poderia fazer com as faces das pessoas o que a gente faz com tudo, que é misturar, né? A criação, ela é uma mistura de referências, eu não entendo porque a gente não seria... Tem uma outra coisa que me intriga muito mais, na qual eu acredito muito, que me angustia, pensar que a gente não consegue inventar uma cor que não exista. Isso eu acho muito louco. Eu acho muito difícil escrever em terceira pessoa. E eu já me aventurei também, o meu projeto de doutorado é um outro romance em terceira pessoa, porque eu senti que eu tava mais madura. Eu não quero dizer que livros escritos em terceira pessoa são melhores, não, mas eles são, em algum sentido, pra mim, mais desafiadores, porque daí tu tem que transitar por várias mentes de vários personagens, tem que ter essa visão meio onisciente, tu tem que filtrar a tua escrita pela perspectiva dessas personagens. É mais fácil de ficar ruim, né? É muito mais fácil de ficar ruim. Embora, assim, eu tenho escritores que eu admiro muito, eles escrevem em terceira pessoa e são excelentes. E é mais difícil também a percepção, se tu é uma autora mais... uma autora mais tem um estilo de mais forte, enfim, na tua narrativa, e isso na terceira pessoa é muito mais difícil de transparecer. Que a terceira pessoa é, por natureza, é um narrador onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo que está acontecendo na história, portanto que ele está te contando. Para tu imprimir estilo nessa narrativa, uma marca autoral mesmo, é muito difícil. É muito difícil e muito perigoso, porque a partir do momento que tu imprime a tua voz, o teu estilo, ele já não é mais um narrador onisciente, ele é o autor ali falando. E como é que o autor vai entrar na cabeça de tantas pessoas diversas que estão ali sendo retratadas, porque vai ter sempre a insígnia dele. Eu tenho uma mistura também, acho que muito consciente com a própria narradora do livro, que ela tem alguns pontos em comum comigo. Ela é advogada. Então eu não precisava esconder a minha linguagem, porque eu sou advogada. Claro que eu vou ter jargões ali da advocacia, uma forma, talvez, de escrever, que vai entrar na voz dela. Agora, se eu for escrever, ainda que onisciente, por uma criança, não vai fazer sentido colocar um inconstitucionalissimamente ali, sabe? Porque ele tem que estar, mesmo que seja uma terceira pessoa, ele tem que estar um pouco dentro do léxico, um pouco colado com aquele... Porque senão vira uma coisa meio... Aquele romance São Bernardo, do Graciliano Ramos, que o cara é super humilde e tal, e tá falando num... É esquisito. Por exemplo, né? É no diálogo que fica mais fácil de enxergar o que não é verossímil, que não convence, que é... E a gente tem uma dificuldade extra aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente usa o tu, o nosso tu. Tu acha isso mesmo, né? Ninguém dá bola pra isso, sabia? Não. Eu acho muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu tenho uma coisa meio, talvez, engessada e formalista de querer escrever o português, não arcaico, mas o que eu entenderia português como... Verdade, português correto. Enfim, eu não vou concordar o tu num diálogo. Claro que não. E não vou escrever com você. A gente não tá usando isso aqui. É. Duas coisas que eu acho que tu resolve bem. Essa questão dos pronomes, das formas de tratamento. Que eu fujo deles, eu não resolvo, eu fujo do problema. Não tem problema. E do discurso direto, que é um grande desafio. No cinema brasileiro, durante muito tempo, a desgraça do cinema brasileiro eram esses diálogos, assim. Enfim. Muito cinematográficos, muito literários, na verdade. A Patrícia Mello foi, acho que, a primeira autora que eu li que ela não usa sinais de discurso direto. As coisas vão se misturando. Mesmo que ela abra aqui um bloco de texto com discurso direto, ela não vai usar nem aspas, nem tradução, nem nada. E às vezes nem verbo declaratório. E tu entende. Sim, não, o verbo declaratório eu concordo demais, assim, não tem porque o pior ainda do que usar o verbo declaratório é ficar variando entre os verbos declaratórios como se estivesse tentando evitar, ele afirmou, ele disse, ele revelou, sentenciou, ele indagou, então questionou. Ninguém leu diz, sabe? Então se tu vai usar, então usa sempre o diz, disse, e ninguém nem dá bola, as pessoas quase pulam isso.